Olá, alunos do estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estávamos trabalhando na aula passada. Hoje vamos continuar trabalhando a filosofia clássica. Só que agora, para hoje, nós vamos ver Platão e Aristóteles. Então, olha só, eu sou o professor Luciano e juntos vamos trabalhar hoje essa temática tão interessante que fala lá do contexto histórico da Grécia Antiga, sobre Platão, Aristóteles, o que eles pensam, a partir de onde eles determinam como é que é o seu pensamento. Então hoje vamos dar continuidade ao pensamento clássico, ok? Vamos ver então o que nós temos para a aula de hoje. A filosofia clássica, como vimos, Platão e Aristóteles. Em Platão, trabalharemos o alicerce da filosofia ocidental, o pensamento de Platão, e em Aristóteles, a base do pensamento lógico e científico. E a aula de hoje é a aula 15.1. Então, pessoal, nós vamos ver nesse momento agora as habilidades que nós preparamos para vocês para a aula de hoje. Vamos lá? Habilidade 1. Compreender as noções básicas da filosofia grega e produzir textos a partir de reflexões realizadas. Então é diante disso que nós iremos trabalhar hoje. Compreender as noções básicas da filosofia grega. Na aula passada vimos os sofistas e Sócrates. Hoje iremos trabalhar dentro desse contexto da filosofia clássica, Platão e Aristóteles. Então vamos conhecer esse período que lá, naquela distribuição que nós vimos lá da filosofia antiga, hoje, desde a última aula e hoje, quando a gente começou a trabalhar os sofistas e Sócrates, agora Platão e Aristóteles, estamos tratando da filosofia clássica, ou também chamado o período socrático. Estamos analisando o período socrático, certo? Vamos lá então? Então temos aqui os dois pensadores. Esse aqui, com o dedinho apontando para cima, verifiquem aqui o dedo dele, é Platão. Esse daqui, por sua vez, é Aristóteles. E Aristóteles tem a palma da mão apontada para baixo. Um aponta a mão para cima, Platão, e Aristóteles aponta a palma da mão para baixo. E isso tem todo um significado que nós iremos compreender na aula de hoje. Vamos lá então? Olha só, Platão, alicerce da filosofia ocidental. Nascido em Atenas, Platão pertencia a uma das famílias mais nobres atenienses. Então ele era proveniente de uma família muito rica. No entanto, seu nome não era Platão. Seu verdadeiro nome era Aristócles. Platão, entre os gregos, Platos, significa ombros largos. Então acredita-se, dizem os historiadores, os pensadores mais antigos, que Platão ele tinha ombros largos. Como o seu verdadeiro nome era Aristócles, mas como ele tinha ombros largos, ele ficou mais conhecido como Platão, Platos, ombros largos. Então o verdadeiro nome dele era Aristócles. E olha só, vamos voltar lá ao texto. Ele foi discípulo de Sócrates, a quem considerava o mais sábio e mais justo dos homens. Então Platão foi aluno de Sócrates e tinha um grande respeito pelo seu mestre. Depois da morte de Sócrates, Platão ele empreendeu inúmeras viagens, viajou por várias cidades, várias regiões. E nesse período, ele ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. Então ele desenvolveu muito
enquanto pessoa e enquanto um filósofo. Por volta de 389-87 a.C., ele retornou a Atenas, onde veio a fundar a sua própria escola filosófica, a chamada Academia, nos jardins construído por seu amigo Academos. Então, por isso ficou Academia em homenagem a esse amigo Academos. O pensamento de Platão é tão vasto e sua influência tão importante que deram a uma expressão famosa. Toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Ou seja, o pensamento dele se tornou muito importante, foi desenvolvido por muitas pessoas e Platão, no decorrer da história da filosofia, tanto Platão como Aristóteles, que nós iremos ver hoje, o pensamento deles foram reinterpretados por diversos filósofos. Vários filósofos que vieram posteriormente a Platão e Aristóteles, até os dias atuais, sempre retomam o pensamento deles como uma base, um alicerce da filosofia. Então, o pensamento desses dois são muito importantes. Então, vamos lá ver, dar continuidade ao pensamento de Platão. Pessoal, então aqui nós vamos ver um videozinho que fala sobre a biografia desse filósofo chamado Platão. Vamos lá então? Platão foi um importante filósofo grego, considerado um dos mais influentes da época. Ele nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Integrante de uma família rica de aristocratas, Platão deu início aos seus trabalhos filosóficos logo depois de conhecer e se tornar seguidor de Sócrates, outro importante filósofo. Ele fundou da Academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debate e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Segundo o filósofo, o homem vivencia duas espécies de realidade: a inteligível, que se refere à vida concreta, e a sensível, que está ligada ao universo das percepções. E então, o que vocês acharam um pouco da biografia dele? Platão, ele tem uma história fascinante de vida, e tanto de vida como da filosofia, porque ele se remete muito ao seu mestre Sócrates. Porque Sócrates, ele também foi muito importante para a filosofia ateniense. Só que tem um porém. Sócrates não deixou uma única linha escrita. Sócrates não escreveu nada. O que sabemos de Sócrates foram coisas escritas por Platão e posteriormente por outros discípulos, tanto de Platão como de Sócrates. Então Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão fez a honra de nos apresentar seu grande mestre através dos seus escritos. Então vamos agora, pessoal, ver o que se entende por dualismo platônico. Vamos lá então? Platão também enfrentou o impasse criado pelo pensamento de Parmênides e Heráclito. Vocês lembram o pensamento desses dois? Parmênides e Heráclito? Que vocês viram lá na unidade 1, o que Parmênides dizia? Recordam-se? Parmênides, ele fala sobre a imobilidade do ser. O ser é a eternidade do ser. Heráclito não, já fala sobre a fluidez. Tudo flui, tudo está em movimento, nada dura para sempre. Então aqui temos duas linhas de pensamento que falam sobre a arqué, mas duas linhas de pensamento opostas. Enquanto um trabalha a questão do movimento, da fluidez, o tudo flui de Heráclito, Parmênides parte de uma visão contrária. Para Heráclito, o ser, ele tem que ser eterno, ele não pode ter início nem fim, não pode ter movimento. Então, esse dualismo, lá presente nos filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides, Platão vai trazer para a sua filosofia e vai tentar explicar com outras características. Vamos lá tentar entender melhor. Olha só,
Platão enfrentou o impasse criado pelos pensamentos de Parmênides e Heráclito sobre o problema da permanência em Parmênides e a mudança de Heráclito, da unidade e da multiplicidade. Em sua doutrina conhecida como Teoria das Ideias, Platão ele procurou desenvolver esse impasse, propondo uma ontologia dualista. Ontologia é a ciência do ser enquanto ser. Para Platão, existem duas realidades diametralmente opostas. Vamos entender melhor quais são essas duas realidades. O mundo sensível é uma realidade que diz o seguinte: mundo sensível é uma palavra de origem grega que significa cosmos, oratos. Corresponde à matéria e compõe-se das coisas como as percebemos na vida cotidiana, as quais surgem e desaparecem continuamente. Olha só, temos aqui alguns pontos. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. Pessoal, o mundo sensível, para Platão, que é o mundo de Heráclito, ele apresenta o seguinte: o mundo sensível é um mundo em constante mudança, que está mudando constantemente. Nós, seres humanos, mudamos a cada momento. O mundo também muda. Passamos por 4 estações no ano: primavera, verão, outono, inverno. Dizemos que aqui na região norte existem 2 estações, o verão e o inverno amazônico. Só que essas mudanças, elas são cíclicas. Uma hora é um período, outra hora é outro, e assim vai, mas sempre ele volta. Então é como se fosse um ciclo, ele vai se renovando a cada ciclo. Então, para Platão, essas mudanças que ocorrem no mundo correspondem ao mundo sensível, que é o mundo da matéria, o mundo corporal, onde nós conseguimos perceber essas mudanças através dos nossos 5 sentidos. Então, diante disso, Platão vai dizer que esse mundo, o mundo de Heráclito, o mundo sensível que Platão vai nos apresentar, é um mundo que está em constante mudança, em constante modificação. Se é assim, esse mundo não nos pode fornecer o verdadeiro conhecimento. Essas são palavras de Platão. Então, para Platão, o mundo sensível, que é um mundo de aparências de mudanças, não pode nos fornecer o verdadeiro conhecimento. Se esse mundo não nos fornece o verdadeiro conhecimento, qual mundo vai nos fornecer a verdade? Então, Platão vai dizer o seguinte, olha lá. Se o mundo sensível, constituído pela matéria, que muda constantemente, se esse mundo não é capaz de nos fornecer o conhecimento, então deve haver um mundo inteligível, o cosmos noetos em grego, que corresponde às ideias. Enquanto um corresponde à matéria e a matéria muda, para Platão a ideia não muda, ela sempre permanece. Então o mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, do imutável, ou seja, daquilo que não muda, e do perfeito, da qual Platão vai dizer que é o mundo de Parmênides, o mundo que não muda, o ser é sempre ele mesmo. Então, diante disso, Platão ele vai dizer que o mundo inteligível é o mundo que se alcança através das ideias, não daquilo que os nossos sentidos oferecem, porque Platão vai dizer o seguinte: os sentidos, eles podem nos enganar, e se ele me engana uma vez, ele pode me enganar 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, e pode ser que eu tome aquilo como um conhecimento verdadeiro, o que para Platão não é. Para Platão, somente as ideias
Somente elas podem nos fornecer um verdadeiro conhecimento. Mas, professor, de onde vêm as ideias? Como que Platão pensa dessa forma? Vamos entender então. Vamos voltar lá ao texto? Olha só. Para Platão, todas as ideias derivam da ideia do bem. A concepção dualista de Platão, conhecida como teoria das ideias, o mundo sensível e o mundo inteligível, ela opera sobre uma mudança radical ao situar o ser verdadeiro, que é o ser transcendente, fora ou separado do mundo sensível. Pessoal, quando Platão diz isso, que o mundo das ideias está fora ou separado do mundo sensível, é porque é como se ele quisesse dizer que existe uma outra dimensão da qual os nossos sentidos não são capazes de perceber, e seria dessa dimensão que surgem as ideias, que surgem a realidade perfeita. Ou seja, é lá nesse mundo ideal que contém as verdadeiras essências das coisas, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro conceito de beleza, de justiça, de belo. Tudo está no mundo das ideias, que é alcançado através do intelecto, da inteligência, não através dos sentidos, mas somente das ideias. Vamos lá então? Demiurgo e um mundo. O que é o demiurgo? Apesar de seu dualismo, Platão supõe a existência de uma terceira realidade, a qual opera apenas na criação do mundo. Então, essa terceira realidade, que não é o mundo sensível nem o mundo inteligível, ela opera na criação do mundo. Como argumenta o filósofo Platão no diálogo Timeu, tudo o que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Olha só, tudo o que foi gerado, ou seja, tudo que existe em nosso mundo, ele tem que ter um princípio gerador. Mas que princípio é esse? Platão vai dizer que é o demiurgo, ou seja, é aquilo que criou o mundo. O demiurgo é aquilo que criou o mundo. Mas de que forma? Olha só, voltando lá ao texto para dar continuidade, Platão diz o seguinte: o universo, ou seja, o mundo sensível, percebido pelos nossos sentidos, teria surgido por obra de um demiurgo, palavra de origem grega que significa aquele que faz, aquele que constrói. Então, esse é o significado da palavra demiurgo, aquele que faz, aquele que constrói. Para construir o universo, o demiurgo agiu como um artesão. Buscou as ideias eternas do mundo inteligível. Ele buscou as ideias eternas que estão presentes no mundo inteligível como modelo e deu forma à matéria indeterminada, criando assim o mundo sensível. Então, para Platão, toda a ideia, todo o conceito de verdade, as verdadeiras ideias, aquilo que a gente concebe como verdade, para Platão não está no mundo sensível, ele é alcançado somente no mundo inteligível. E de que forma alcançamos essas ideias perfeitas? Utilizando-nos da razão, não dos sentidos, porque para Platão os sentidos nos enganam. Então eu tenho que me utilizar da razão para chegar a esse mundo das ideias. Mas de que forma eu vou utilizar-me da razão? Platão, eu vou adiantar para vocês um pouquinho, Platão ele utiliza-se do mesmo método do que seu mestre Sócrates, a dialética, o diálogo. Então, se vocês forem analisar, todas as obras de Platão, elas são diálogos. É o que a gente chama na filosofia de dialética, diálogos. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de pegar uma dessas obras de Platão, é como se tivesse várias pessoas conversando, um diálogo,
onde cada um vai expor o seu ponto de vista. E a partir daí vão chegar a uma conclusão. Então as obras de Platão também são escritas dessa forma, porque é através da dialética que se chega ao mundo inteligível. Lembram que eu falei na aula passada que para Sócrates a gente tem que ser que nem uma mãe que gere o seu filho em seu ventre? Sócrates também dizia isso, que a gente tem que gestar o conhecimento dentro de nós. E a partir daí, uma hora esse conhecimento será dado à luz. Nós daremos à luz a esse conhecimento. Então Platão ele parte também desse princípio, que o conhecimento ele não vem de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. Ou seja, e isso só será possível através da dialética, que a dialética vai atingir o mundo inteligível. Vamos continuar lá no texto? Processo do conhecimento. Agora vamos verificar como é que se dá o processo. Platão propõe que conhecer a verdade implica em um processo de passagem progressiva do mundo sensível, que é o mundo das sombras e aparências, para o mundo das ideias, das essências ou seres verdadeiros. Então aqui temos esse conceito. Para se chegar à verdade, temos que passar progressivamente do mundo sensível, que é esse mundo das aparências, para o mundo inteligível, o mundo das ideias, ou seja, das essências e dos seres perfeitos. A primeira etapa desse processo é dominada pelas impressões ou sensações advindas dos nossos sentidos, que são responsáveis pela opinião, ou seja, a doxa. Então temos aqui a primeira etapa do conhecimento. É eu superar esse plano das opiniões da doxa. Ou seja, para Platão, quando a gente supera esse conhecimento, é que ele quer dizer o seguinte: não devemos confiar plenamente nos nossos sentidos, porque os nossos sentidos, eles nos fornecem somente algumas impressões. Só que essas impressões, elas mudam. Ou seja, hoje eu vejo uma árvore florida ou com bastante fruto. Daqui a algum tempo ela está sem folha, sem frutos, ou seja, ela passou por uma transformação ali. Então, se hoje eu obtenho para Platão, conhecimento daquela realidade, daqui a algum tempo eu vou obter um outro conhecimento, então vai ser um conhecimento que vai mudar constantemente. E qual será o verdadeiro? Será que existe alguma verdade ali? Ou seja, porque dependendo do ciclo, aquele conhecimento ele vai se modificando, ele vai mudando. Então não dá para obter um conhecimento que a cada momento ele vai se alterando. Então Platão ele diz que isso nada mais é do que opiniões apresentadas por impressões ou sensações, mas que isso muda. Então eu tenho que ultrapassar esse nível do conhecimento para chegar a um outro nível. Então olha só, vamos lá? Que Platão vai dizer: o conhecimento, para ser autêntico, deve ultrapassar o plano da opinião e penetrar na esfera racional da sabedoria, ou seja, do mundo das ideias. Eu tenho que ultrapassar o processo do conhecimento, sair da opinião, do plano da opinião e chegar na esfera racional. O método proposto por Platão para atingir o conhecimento autêntico, ou seja, a episteme, como já foi dito, é a dialética. A dialética consiste na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela. Pessoal, olha só, a dialética consiste na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela. Então vamos tomar essa opinião aqui como uma verdade. Eu tenho uma verdade. Vamos colocar essa verdade à crítica. Vamos criticá-la, ou seja,
vamos negar essa verdade. A dialética consiste na contraposição, ou seja, vamos contrapor ela, questioná-la, na contraposição de uma opinião à crítica que podemos chegar a fazer dela. Ou seja, na afirmação de uma tese, a afirmação de uma tese seria a verdade. Qualquer seguida de uma discussão e negação dessa tese. Então, eu vou negar essa verdade, com o objetivo de purificá-la. Olha só, vamos purificá-la dos erros e equívocos. Eu tenho uma verdade. Vamos tentar um exemplo que eu vou dar para vocês. No século V a.C., surgiu uma teoria chamada geocentrismo, que dizia que a Terra estava no centro do universo. Olha só, ela surge no século V a.C., mais ou menos. Essa teoria ela só foi questionada no século XVI depois de Cristo, quase 21 séculos depois. Então, houve alguém que questionou essa verdade. Tínhamos uma verdade, a teoria do geocentrismo, que dizia que a Terra estava no centro do universo e tudo girava ao redor da Terra. Copérnico veio, questionou essa teoria, disse que ela não era verdadeira e nos apresentou uma outra, dizendo que não era a Terra que estava no centro do universo, mas que era o Sol, e que tudo girava ao redor do Sol, inclusive a Terra. Ou seja, ele tinha uma verdade, ele contrapôs essa verdade e chegou a uma nova verdade, o que na filosofia a gente chama de tese, pegar uma tese, questioná-la, que é antitese ou antítese, para se chegar a uma síntese, a uma nova verdade. Mas pode ser que essa nova verdade possa ser questionada de novo. Sim, então vai passar por esse processo da tese, da antítese e da síntese. Mas o que acontece durante esse processo, professor? Que nem nós vimos no texto, eu tenho a tese, uma verdade. Eu vou contrapor essa verdade com a antítese, a antitese, eu vou negá-la. Caso, a partir do momento que a gente vai purificá-la, tirando dela os erros e equívocos, pode ser que lá na conclusão, no desfecho final, pode ser simplesmente que aquela tese que eu questionei seja verdadeira. Então, se ela for verdadeira na conclusão, isso significa que ela é uma verdade. Mas se ela não for, atingimos a uma outra verdade, a um outro nível do conhecimento, que é isso que Platão propõe, chegar às verdadeiras ideias. Vamos voltar lá ao texto. Olha só. Permitindo tudo isso, uma ascensão do conhecimento até as ideias verdadeiras. Nesse processo, vamos recordar as verdades eternas e imutáveis, que já haviam sido contempladas por nossa alma no mundo das ideias, antes da nossa existência material. Então, olha só, para Platão, o conhecimento verdadeiro, ou seja, episteme, é uma imagem do passado, uma reminiscência da alma. Pessoal, a palavra reminiscência nada mais é do que uma recordação. Platão, ele segue uma linha de pensamento que diz: a alma, antes de vir habitar o nosso corpo, aqui no mundo sensível, ela habitava no mundo inteligível. Então, na alma contém todo o conhecimento necessário para a nossa vida. É por isso que Platão, tanto Platão como Aristóteles, fala que o conhecimento está dentro de nós e que ele necessita ser gerado. Platão usa o termo reminiscência, recordar, relembrar, rememorar, ou seja, quem vai fazer essa reminiscência? O corpo? Não, a alma. A alma que antes habitava no mundo inteligível passa a habitar no meu corpo. Só que ela vai fazer o processo da reminiscência para recordar aquilo que ela
contemplou quando ainda estava no mundo inteligível. Então, para Platão, o conhecimento nada mais é do que uma recordação. Recordação daquilo que a alma contemplou no mundo das ideias. Vamos voltar lá ao texto para ver mais algumas situações. Pessoal, imaginem-se nessa seguinte situação aqui, ó. Alegoria da caverna. O mito da caverna está presente no livro 7º da obra A República de Platão. Imaginem-se na seguinte situação. Olha só. Pessoas estão acorrentadas em uma caverna desde a infância. Esse grupo aqui, ó. Imagine que essas pessoas estão acorrentadas na caverna desde a sua infância, de modo que elas enxergam apenas a parede ao fundo. O fato delas estarem acorrentadas não permite que elas se levantem, que vejam o que está ao seu redor. Elas somente observam aquilo que está diante de si, que é a parede da caverna, que são projetadas sombras, que eles pensam ser a realidade. Trata-se da sombra de marionetes, aqui ó, as marionetes, empunhadas por pessoas atrás de um muro, aqui um muro, ó, que também esconde a fogueira. Imaginem toda essa situação. As pessoas passam a vida inteira, essas pessoas que estão aqui acorrentadas, passam a vida inteira contemplando sombras projetadas no fundo da caverna. E elas tomam essas sombras como a verdade. Agora tem um porém. Se um dos indivíduos conseguisse se soltar das correntes, ele sai daqui e vem para fora da caverna. O que acontece? Antes ele contemplava só sombras. Agora ele contempla cores, luz, formas que antigamente ele não sabia o que era, agora ele sabe. Ele começa a ver não mais sombras, mas coisas reais que existem. As sombras são somente projeções, agora ele está vendo coisas que existem. Então, diante disso, o que essa pessoa faz? Uma vez que ela contempla as coisas fora da caverna, ela tem que fazer o percurso inverso. Olha só, voltando lá ao texto, ele contempla a luz do dia e os verdadeiros objetos. Uma vez contemplado isso, ele regressa de volta para a caverna e comunica aos companheiros que aqui ficaram, ó, o que ele contemplou fora da caverna. Só que essas pessoas, acostumadas com a sua vida de sombras de aparência, eles tomam aquele que saiu da caverna, ele passa a ser louco, e aqueles aprisionados não acreditam em suas palavras. O que Platão vai dizer que é isso que muitas vezes nós, seres humanos, estamos aprisionados no fundo da caverna e não contemplamos a verdade ainda. Então Platão, ele faz o seguinte: dentro desse conceito do mito da caverna, ele apresenta dois conceitos fundamentais. Olha só, vamos lá ao texto. O mito da caverna representa as etapas da educação de um filósofo, desde a saída do mundo das sombras, das cavernas, até chegar ao conhecimento verdadeiro que é fora das cavernas. E isso proporciona dois pontos de vista, pelo menos dois pontos de vista para Platão. Um ponto de vista político e epistemológico. E esses pontos de vista estão relacionados com o mito da caverna. Aquele que sai da caverna e contempla a verdade é o filósofo político, o que para Platão seria essa pessoa o verdadeiro governante, o filósofo político. O único que possui a arte de governar. Por quê? Porque ele contemplou a verdade, enquanto que os outros ainda contemplam as aparências das sombras. E dentro do campo epistemológico, ou seja, episteme do grego significa conhecimento, o filósofo não mais se engana com as aparências e ele deve voltar para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro. Então o filósofo é aquele que retorna para a caverna
para fazer com que os outros tenham conhecimento de que aquilo que eles contemplam não é a verdade ainda. Agora vamos para Aristóteles, a base do pensamento lógico e científico. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, e foi um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. Aristóteles era filho de Nicômaco, médico e rei da Macedônia, e herdou do pai os interesses pelas ciências naturais, ou seja, as ciências da natureza, que hoje nós conhecemos. Aos 18 anos, Aristóteles foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos. Após a morte do mestre, ele deixou a academia e partiu para a Ásia Menor. Pouco tempo depois, ele foi convidado pelo rei Filipe II, rei da Macedônia, para ser professor de seu filho, Alexandre, aquele que é chamado hoje em dia Alexandre o Grande. Por volta de 355, Aristóteles regressou a Atenas e veio fundar a sua própria escola filosófica, que passou a ser conhecida como Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício. Pessoal, nesse momento agora vocês vão ver um pequeno vídeo que fala sobre a biografia de Aristóteles. Vamos lá? Aristóteles nasceu em Estágira, na Grécia, no ano de 384 a.C. e morreu vítima de câncer abdominal em 322 a.C. Era filho do médico Nicômaco e o nome da mãe de Aristóteles a história desconhece. Com boas condições de estudo e influenciado pela profissão do pai, o filósofo tinha um gosto especial pela natureza e pelo método de observação e experimentação. Aos 17 anos foi enviado para estudar na Academia de Platão, em Atenas, onde permaneceu aproximadamente 20 anos. As investigações filosóficas de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento, como biologia, zoologia, além das disciplinas filosóficas como a ética, a teoria política, a estética e a metafísica. As obras de Aristóteles que sobreviveram foram obtidas a partir de anotações do próprio autor para as aulas que ele lecionava, de textos didáticos e de anotações. Duas obras se destacam, Organon e Ética a Nicômaco. E então, apreciaram bem o pensamento de Aristóteles? Vamos ver então algumas coisas que temos sobre ele. Um ponto de Aristóteles, da sensação ao conceito. Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar a constituição essencial dos seres, definindo-as em termos reais. Ou seja, Aristóteles rejeitou a teoria das ideias platônicas. Para ele, a observação da realidade por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e imutáveis. Lembram-se quando eu falei lá do pai de Aristóteles, que era um médico e que Aristóteles aprendeu muito com a medicina e com o método das ciências naturais? O que é ciências naturais? Nada mais é do que observação, o uso dos sentidos para chegar ao conhecimento. Então Aristóteles ele parte desse princípio de que os sentidos eles são importantes no processo do conhecimento. Olha só o que ele pensa a respeito do método indutivo. Para Aristóteles, a ciência deveria partir da realidade sensorial, ou seja, uma realidade empírica, para buscar nela as estruturas essenciais em cada ser. Empirismo é uma corrente filosófica que diz que o conhecimento ele surge a partir dos sentidos. Dentro do processo do conhecimento, os sentidos eles são muito importantes para os empíricos. E a partir da essência do ser individual, olha só, a partir da essência do ser individual, não ser coletivo, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do indivíduo para o universal.
Então, ele sai do indivíduo e específico de um só para o universal e genérico. A finalidade da ciência deveria ser a compreensão do universal, visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas do modo generalizado. A indução, ou método indutivo, nada mais é do que uma operação mental que vai do particular ao geral, ao universal, que representa o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas, conceituais de âmbito universal. Pessoal, a ciência ela parte desse método indutivo. Faz uma experiência em um determinado objeto. Vamos tratar a cura de uma doença, vamos pesquisar a cura de uma doença. Então vamos fazer uma experiência em um determinado objeto, um determinado ser, para ver se aquela experiência vai dar certo. Se deu certo em 1, deu certo em 2, deu certo em 3, pode ser que dê certo em todos, não é? Então a indução é isso, partir do particular para se chegar ao universal. Então as ciências ela parte desse método para as suas pesquisas científicas. Então continuando lá no texto, vamos lá? Pessoal, então vamos agora para a matéria e forma. O que é a matéria, o que é a forma? Vamos entender o pensamento de Aristóteles em relação a isso. Aristóteles foi um grande observador da natureza, ou seja, das ciências naturais, e achava que o sensível, lá apresentado por Platão, o mundo sensível, que é diferente do mundo inteligível, Aristóteles diz o seguinte: tanto o sensível como o inteligível deveriam estar unidos e não separados. Para ele, as coisas são o que são em sua própria natureza. É ser verdadeiro, deve ser imanente, ou seja, o ser verdadeiro, ele tem que ser imanente. O imanente é aquilo que é a mesma coisa. Então a imanência é isso, é aquilo que sempre permanece a mesma coisa. Então Aristóteles, ele traz presente esse pensamento. Vamos continuar lá no texto para compreender melhor a matéria e a forma. Para Aristóteles, todas as coisas estariam constituídas de dois princípios inseparáveis: matéria e forma. A matéria seria o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. Já a forma diz o seguinte: é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Tiveram uma dúvidazinha em relação a isso? Vamos tentar pensar no seguinte: matéria e forma. Pessoal, vamos supor que vocês vão no Museu de Artes e vejam uma escultura lá. Vamos supor, vejam a Pietà de Michelangelo. A Pietà de Michelangelo, ali presente naquele museu, qual é a matéria dela? De que aquela obra foi feita? De bronze? De mármore? Uma pedra? Madeira? Então a matéria seria isso, daquilo que a coisa é feita. A nossa matéria, qual é a nossa matéria de nós humanos? Somos carne, osso, vasos sanguíneos? Poderíamos dizer que essa é a nossa matéria. Então matéria é tudo aquilo de que as coisas são feitas. Um prato de vidro, a matéria, qual é a matéria? Vidro. Qual é a forma que esse prato recebeu? Pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser fundo, pode ser raso. Então a matéria ela vai mudar de uma coisa para outra. Então a matéria é daquilo que a coisa é feita, a forma é a forma que ela recebeu enquanto ela foi produzida, certo? Continuando lá. Tudo que existe é composto de matéria e forma. É a forma que faz as coisas serem o que são, enquanto a matéria constitui apenas o substrato que permanece.
Nos processos de mudança, olha só, é a forma que muda. A matéria, ela mantém-se sempre a mesma. Um exemplo disso, um anel de ouro. Temos aqui a matéria e a forma. O anel é a forma. O ouro é a matéria. Eu posso mudar a forma do anel? Posso. Eu posso deixar ele mais grosso, como também mais fino. Eu posso transformar aquele anel em um colar, em um bracelete. A forma, a forma ela muda, mas a matéria será qual? O ouro. Então, o ouro sempre estará ali presente naquele anel. Eu posso mudar ele de diversas formas, mas ele sempre será um anel de ouro, certo? Vamos continuar para ir finalizando a nossa aula. Ato e potência. Aristóteles também retoma o papel da permanência de Parmênides e da mudança de Heráclito. Sem questionar o estatuto de mudança em si, ele procurou analisar a realidade que muda, entendendo que o movimento existe e que não se encontra fora das coisas. Ele observou que uma semente não é uma planta, mas a semente pode tornar-se uma árvore. Então, diante disso, o ato seria a manifestação atual do ser. Aquilo que já é, por exemplo, a semente é, em ato, uma semente, é aquilo que ela é. Já a potência são as possibilidades do ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. A semente não é ainda uma árvore, mas ela está em potência de se tornar uma árvore. Pessoal, então diante disso, Aristóteles também apresenta, assim finalizando já a nossa aula, o conceito de substância e acidente. O que é a substância? É aquilo que sempre é, olha só, é um atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que mais intimamente o ser é, sem o qual ele não é. A substância é aquilo que representa o ser. O acidente seria o atributo circunstancial e não essencial do ser. Aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Vamos imaginar aquela mesma árvore que eu falei agora há pouco. Dependendo das condições climáticas, qual é a substância da árvore? É ela nascer, crescer, produzir frutas e morrer, não é? A substância da árvore é essa. Mas pode ser que nessa árvore ocasione o acidente, ou seja, devido às mudanças climáticas, pode ser que a árvore não dê fruto e que ela não cresça. Mas o acidente, ele não quer dizer que faz parte da árvore, da essência, da condição daquela árvore. Foi somente uma situação que aconteceu naquela região, que pode ser que muitas vezes não chove e que por causa disso a planta não se desenvolveu, aquela semente não se desenvolveu como deveria se desenvolver e não veio a dar frutos como deveria dar frutos. Pessoal, então olha só, a gente está finalizando aqui a aula, mas não saia daí que a aula continua. Temos agora a nossa revisão.